Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo. Hoje chegamos ao episódio número 15 e vamos conversar sobre dengue, controle de vetores, gestão ambiental e o que mais surgir na conversa aí. Meu nome é Flávio, sou biólogo e eu não acredito muito em numerologia como meu amigo Aron, mas 15 é um número que eu sempre gostei desde pequeno e isso não tem a menor relevância para o episódio, mas achei que seria legal comentar. Aron, o que significa o número 15? O 15 significa que ele tá depois do 14 e antes do 16. Nunca tinha pensado nisso, cara. Então apresente-se aí para os nossos ouvintes. Então, galera, eu sou o Aron, sou biólogo e hoje é só eu e o Flávio aqui nessa empreitada sobre dengue. E nossa convidada, né, que a gente vai falar daqui a pouco quem é. É isso aí. Bom, como está virando costume aqui já no nosso podcast, para quem está nos acompanhando, a gente está fazendo um revezamento. Sempre que a gente tem convidado, a gente faz só 2 apresentadores, 2 dos administradores da página, e os 4 juntos, sempre que não tiver nenhum convidado. E a gente já tá ganhando a medalha olímpica no revezamento 2x2. Pois é, estamos ficando craque já nisso. Bom, Aron, faz então, já que você com essa piadinha aí, marota, convida nossos queridos ouvintes para curtir nossas redes, por favor. Então, pessoal, quem ainda não curtiu nossas redes sociais, curta. A gente já passou dos 50 mil inscritos e passamos dos 60. Depois de uns 5 dias, hein? Foi um recorde, 10 mil curtidas em 5 dias. Então ajuda a curtir a nossa página no Facebook, no Instagram, para chegar logo no 100 mil, que quem sabe no 100 mil vai ter um sorteio mais da hora ainda, né? Então vão ajudar a gente, compartilha podcast, compartilha as publicações. Tudo @biologismo, você acha a gente facinho. É isso aí. E foi legal que no último podcast a gente ainda estava nos aproximando das 50 mil curtidas, né? Ou tinha acabado de passar, não me lembro, mas em coisa de uma semana a gente de 50 mil pulou para 62 mil, então foi uma surpresa e uma alegria pra gente, né? É, e não vem falar que é bot, que é robô, que não, mano, o negócio era na raça, viu? A gente é pobre, não tem dinheiro pra fazer isso não. A gente nem sabe como faz isso na real, né? Pois é. Bom, lembrando que a gente já comentou também, a Susan e o Ribas que apresentaram o último episódio, eles comentaram, a gente vai reforçar aqui que a gente está com uma campanha em prol de uma ONG daqui de São Carlos, chamada ONG Luz dos Bichos, e é um pessoal que faz um trabalho muito bonito, ajudando animais de rua, animais abandonados, a se reabilitarem e encontrar um lar responsável para eles, buscando mais conforto e uma vida mais digna para esses animais. Então, a campanha, para quem puder nos ajudar, ela está disponível no site Catarse, catarse.me/Luz dos Bichos. A gente vai deixar na descrição o link certinho para a galera nos apoiar e ajudar o pessoal. E dá para ajudar a partir de R$10. Qualquer valor você pode doar, a partir de R$10 é o valor mínimo, né? Isso aí, você aproveita que tá na época de pandemia, você não vai no bar tomar litrão, pega esses 10 contos que você tomar um litrão e doa pros bichinhos. Garanto que vai ajudar bem mais. Exato, vai fazer uma grande diferença. E quem não puder ajudar financeiramente, se puder compartilhar com os amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nos stories aí, aonde quiser, ou no bate-papo mesmo, já vai ajudar bastante. Entra lá no bate-papo UOL, mano, vai com os robôs do bate-papo UOL e fica soltando o link lá, mano. Joga no meio, ajuda a gente também. Tem problema não, antes que você soltar o link, tá valendo. Ajuda nós a espalhar a palavra. Essa foi uma maneira da gente comemorar os nossos 3 anos de página, que a gente completa agora no dia 22 de setembro, né? Então foi uma maneira de tentar retribuir para a sociedade o carinho e o apoio dos nossos seguidores, certo? Hoje estamos com a ausência da Susan e do Ribas, mas a notícia do Ribas está sempre presente. Hoje, na verdade, é a notícia do Aron, né? Mas a vinhetinha vai ser do Ribas. Notícia do Ribas. Então, ó, eu não sou o Ribas, eu não vou contar a notícia certinho, né? Que ele lê a notícia inteira, mas a gente dá uma resumida aí. Depois, se vocês se interessarem, vocês entram no link, a gente deixa na descrição e dá uma procurada. Aqui é uma notícia do History. Eles falam que um animal considerado extinto é encontrado 50 anos depois na natureza. É um lobo da Papua Nova Guiné. O nome popular dele é Cão Cantor da Nova Guiné. Você imagina o cachorro com um terno, né? Cantando ópera. Mas na verdade é um lobo que parece de fragra. Mas na verdade ele é um lobo, cara, meio amarelinho. Parece o nosso cachorro caramelo aqui do Brasil. E ele é
Esse nome dele é porque a vocalização dele parece um uivo de lobo misturado com um canto de baleia, mano. Imagina que bizarro se eu ver esse negócio à noite, né, velho? Você acha que tem uma baleia, né? Muito louco o bicho, cara. Então, pessoal, quem tiver curioso, quer ouvir essa vocalização doida dele, a gente vai deixar logo em seguida. Mas não ouve à noite, tudo parado, sem fone, senão você vai acordar todos os seus parentes. Não, é legal, o cachorro é muito bonito. O cachorro não, né? O lobo, né? Ele é muito bonito. Eu falo cachorro porque ele parece muito um cachorro, né? Muito mais do que aqueles lobos que a gente está acostumado a ver, né? Ele parece uma Akita, na verdade, né? Exatamente, foi esse mesmo que eu pensei, cara. Lembrei até do filme lá do Richard Gere lá. Do japonês lá, né? Isso, esse mesmo. Na verdade, o cachorro é igualzinho aquele cachorro lá, o lobo. Então, deve ser uma linhagem próxima ali, talvez. Então, pessoal, a gente não vai ficar falando o resto das notícias, porque é meio longa, vai prolongar muito, mas é basicamente isso aí, que eles encontraram o animal 50 anos depois na natureza, e ele tem essa vocalização muito doida aí. Então, a gente vai deixar a notícia certinha para vocês darem uma olhada, se vocês se interessarem. Maravilha. Agora, sem mais delongas, vamos à apresentação da nossa convidada. Antes de mais nada, quero agradecê-la, dizer que é um prazer recebê-la aqui em nosso podcast, uma das pessoas que nos apoia desde o começo do podcast, né? Sempre dá uns feedbacks pra gente dos episódios. E é um prazer pra gente recebê-la, nossa convidada, nossa amiga Lídia Moura. E, coincidentemente, é o segundo Moura seguido aqui no podcast Biologismo, né? O último episódio foi sobre paleontologia com o Jorge Moura e hoje a gente tem a Lídia Moura. Deve ser parente da Lídia, né? Não é não. Podia ser, né? Ó, tem a expansão dos Mouros aí. Domínio. Cada um num canto da ciência. Bom, Lídia, então, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado por aceitar o convite. E, por favor, faça uma breve apresentação para os nossos ouvintes. Qual a sua formação, o que você vem fazendo, fique à vontade. Nossa, primeiro eu preciso agradecer. É uma grande emoção estar aqui junto com vocês. Realmente acompanho, acho sensacional. Então, tô emocionada, de verdade. Galvão filma nós. Então, meu nome é Lídia Moura, para quem não me conhece. E para quem me conhece também, né? Não muda. Eu sou gestora e analista ambiental, formada pela Universidade Federal de São Carlos. Eu sou mestre em ciências, fiz meu mestrado na USP em São Carlos, no departamento de engenharia hidráulica e saneamento, sendo o meu trabalho na área de saneamento. E atualmente eu sou doutoranda em ciências também na mesma instituição, na hidráulica e saneamento. Estou atualmente no Laboratório de Ecologia de Ambientes Aquáticos, que é supervisionado pelo meu orientador, o professor Juliano José Corbi. E é um laboratório que trabalha principalmente com ecologia de macroinvertebrados aquáticos. E dentro desse laboratório, o meu foco de estudo é o Aedes aegypti. Já, né, foco, tem tudo a ver. Foco de dengue. Você entrou antes ou foi depois do Ribas que você fez lá? Foi antes, eu entrei em 2011. Foi 2 anos depois que começou o curso que você entrou, né? Foi. Pra quem não sabe, o Ribas é bicho da Lídia. Lídia é veterana do Ribas, nosso companheiro de bancada. Bom, show de bola, então. Acho que seria legal a gente começar falando um pouquinho sobre a sua profissão de gestora ambiental, que é um setor muito amplo, né, bastante necessário também. Vamos resumir, seria um setor que tem um desenvolvimento sustentável como foco, né, um resumão do resumão mesmo, né, mas entre muitas outras atuações do gestor, né. Mas onde você diria que o gestor pode atuar hoje em dia, Lídia? E se você puder dizer um pouquinho da importância da profissão no município como São Carlos, por exemplo? Ah, sim, claro. Primeiro é importante da gente relembrar que problemas ambientais são históricos nas sociedades humanas, né? Desde sempre, muitos dos problemas que a gente tem
que têm origem ambiental já seguem há muitos anos. Então, é importante dentro desse tema, né, que a resolução desses problemas, por serem tão complexos e virem de tanto tempo, são soluções multidisciplinares, né? A biologia é essencial para entender o ambiente de uma forma mais detalhada e em todas as suas complexidades, e a gestão ambiental veio da biologia, mas é meio que serve como um meio de campo entre os diversos profissionais dessas outras áreas que são necessários para resolver problemas complexos que não ficam restritos a relações biológicas, relações ecológicas, que envolvem o homem e a relação do homem com esse ambiente, né? E envolve também o setor econômico. E tudo faz parte do que a gente chama de sustentabilidade, né? Que é uma palavra que virou moda, que virou marca praticamente, né? E principalmente quando você trata de empresas que são de outros segmentos que não tem a ver, entre aspas, né, não tem a ver com o meio ambiente, mas sempre tem, porque os recursos naturais não tem como ser artificiais, né? Em algum momento da cadeia produtiva você precisa extrair recursos naturais, né? Essas indústrias usam desse termo, mas sempre foi uma coisa assim, mas o que quer dizer, né, sustentabilidade? Então, fazer esse intermédio de respeitar a exploração dos recursos naturais, respeitar as sociedades humanas, o desenvolvimento das sociedades humanas, garantindo acesso aos recursos para as gerações futuras e garantir também a produtividade econômica. Isso é muito difícil e isso não fica restrito ao gestor ambiental, mas o foco do trabalho do gestor ambiental é esse, né? De uma forma geral. Então, a gente pode trabalhar com os diversos ambientes, né? Tanto com coisas que têm interface com floresta, com ambiente marinho, com ambiente lacustre, enfim, é variado, né? E a gente pode trabalhar tanto no planejamento, fazendo esse meio de campo, digamos assim, né, coordenando a multidisciplinaridade do que se refere a uma dada atividade naquele ambiente. Por exemplo, o gestor ambiental é muito importante no planejamento de uma área que vai comportar uma mineradora. E aqui entra, né, o cutuco, né, para evitar que grandes desastres aconteçam. Sim. Aí entra, né, é desastre mesmo? Será que não é? Enfim. Aí entra planejamento, monitoramento também, né? Que também é importante, entra nesse mesmo cutuco aí, né? E a organização dessas atividades, né? Para garantir que essas atividades, que não tem como, vão fazer um impacto no ambiente, a gente viver gera um impacto, né? Mas que sejam menos nocivos para todas essas áreas, tanto para o ambiente, tanto para as pessoas, quanto para a economia, né? Para o desenvolvimento econômico. De uma forma geral. Maravilha, show de bola. Acho que você tocou nos pontos importantes aí, que às vezes até passa despercebido, né, pela galera, mas como você disse dos desastres, né, a gente pode citar Brumadinho, Mariana, que chamar de desastre ambiental é um tanto quanto conveniente, né? São coisas que eram completamente evitáveis. E acho que em situações como essa, a presença do gestor ambiental ela é indispensável, né? Talvez pela profissão não ser tão antiga, a gente teve muitos problemas ambientais, né? A preocupação mesmo com a sustentabilidade, meio ambiente, foi uma coisa mais recente, né? Começou a partir ali dos anos 70, 80, que começou a ter uma preocupação maior, né? Mas já havia sido feito um grande estrago, né? Mas, claro, existe o negacionismo. Até hoje em dia, tanto o gestor ambiental quanto o biólogo é chamado de ecochato, né? Então, acho que é legal você pontuar essas partes, porque mostra a importância da presença do gestor ambiental, ou do biólogo, ou do engenheiro ambiental também, né? Então, são profissionais cruciais, né, para o desenvolvimento, porque a gente tem que entender que a ideia do biólogo, do gestor ambiental, né, do ecologista, né, não é barrar o desenvolvimento, mas sim fazer a coisa de uma maneira... eu queria fugir do termo sustentável, mas acho que é a melhor expressão mesmo para falar sobre isso, né?
A gente tem que se desenvolver, claro. A economia é muito importante, mas a que custo, né? Então, tem que fazer usando a inteligência, né? Resumidamente, a gente está tentando fazer vocês fazerem um negócio de um jeito sem ser burro, né? Pode fazer, mas não seja burro, irmão. Esse é o problema. Porque lá na frente vai ter um preço isso, né? Porque se a gente vai fazendo, achando que o recurso é infinito, uma hora a natureza vai mostrar que não é infinito, né? Sim, e não só isso, só dar um breve spoiler, a gente vai tratar desse tema, né? Mas o quanto que muitos dos problemas que vêm do ambiente são evitáveis do ponto de vista econômico, né? Porque é bem isso, né? O eco chato, tá enchendo o saco aqui para abraçar árvore, sei lá. Mas não, né? A gente quer fazer as coisas de forma que sejam evitáveis alguns problemas. E no caso, o problema da dengue, teve um trabalho que foi publicado sobre as epidemias que ocorreram aqui na América Latina em 2013, e aí restrito ao Brasil, o impacto econômico foi na casa de bilhões, né? Eu nem sei ler aquele número, eu não sou de exatas, né? Aquelas. Porque a gestão ambiental também tem um pouco de humanas, aí eu preciso aproveitar disso para fazer essa piada tão batida, né? Mas, e aí, pensando em custos, assim, gerais, tanto na saúde diretamente, né? Pensando no sistema público, no sistema privado e também na ausência das pessoas, das suas atividades econômicas, né? Você está doente, você não vai trabalhar e isso gera um impacto. Então, assim, como só restrito a controle de vetores, que a gente vai tratar com mais detalhes agora, é também uma coisa que se refere ao trabalho do gestor ambiental, ao trabalho do biólogo, ao trabalho do ecólogo, que gera benefícios econômicos do ponto de vista de prevenção. E isso é uma coisa muito importante a ser considerada, né, que é urgente. Exato. Foi um ponto importante também você mencionar sobre isso. E aí, escapando um pouquinho, você também falou sobre a moda, né, dessa sustentabilidade, e o Ribas comentou já num outro episódio sobre a sustentabilidade, que é uma coisa que meio que virou moda, mas assim, se só virasse moda e todo mundo buscasse isso, seria uma coisa excelente, né? Mas na verdade as empresas notaram que o verde vende, né? Então, assim, às vezes isso é tirado do contexto, não digo que é tirado do contexto, é distorcido, na verdade, né? Porque a empresa, ela abraça aquela causa, mas de uma maneira meio falsa, né? Porque ela sabe que aquilo vai vender, que a galera tá engajada nas causas ambientais, só que se você for analisar processos da empresa, da indústria, eles não estão sendo nada sustentáveis e estão fazendo aquilo só para vender mais coisa mesmo, né? Seria o green money, né, digamos. Tem o pink money, esse talvez seja o green money. É tipo você comprar uma eco bag e levar ela para casa numa sacola de plástico, né? Tipo isso mesmo. Então, isso é muito complicado, porque, por um lado, é muito bom, né? Não tem nada de errado uma indústria aproveitar do que é uma tendência para vender, até porque é sempre assim, né? Sempre foi, sempre vai ser, não tem nada de errado, mas, assim, a forma que é feito, né? E até então também, para você ver como é uma coisa muito complexa, né? Pode até ser que a empresa, tem que falar de uma forma meio geral, porque depende também da atividade, né? Cada atividade vai ter suas particularidades. Com relação a políticas públicas também, que incentivem uma dada atividade ser mais sustentável, né? Não tem como fugir desse termo, não tem jeito. Mais sustentável ou não. Às vezes tem entraves econômicos que aí os caras das indústrias vão falar, não compensa, né? Porque não tem jeito, os caras vão pensar em lucro, né? Difícil de mudar essa mentalidade, porque é uma coisa sistêmica, né? E aí isso entra em outras discussões, mas a visão preventiva da coisa tem que estar intrínseca em todas as áreas, senão não funciona, porque é muito complexo, né? E isso entra nessa coisa do cara fazer, faz um produto verde aí, que se dane, só vende mesmo. Se der algum problema no meu sistema produtivo, o cara não pensa nisso, né? Porque até
vamos voltar lá que a gente falou de Brumadinho, meio usando no exemplo, né, de planejamento e monitoramento, tirando o fato de que não há uma sanção que seja adequada, né, para inibir esse tipo de displicência, né, mas só pensando, rompeu a barragem, isso comprometeu a atividade produtiva daquela indústria. Então isso também é ruim para o cara, né, desconsiderando para o cara, né, para a indústria, desconsiderando os problemas ambientais, socioambientais, né, porque envolve as pessoas que estão ali, também é ruim para a indústria, porque você coloca em risco toda a sua cadeia produtiva. Então, né, falta isso também, essa visão de, poxa, faz direitinho, entre aspas, né, para poder manter essa atividade produtiva. E isso, de uma forma geral, né, numa escala bem mais ampla, tem relação com os recursos naturais de uma forma geral, porque, como o Flávio já disse, né, tem esses recursos, a gente vai utilizando, mas até quando, né? Mesmo aqueles que são ditos renováveis também precisam de um gerenciamento, como é o caso da água. Quem é do Sudeste, até quem não é, né, porque foi uma coisa muito intensa a seca que a gente viveu aqui em 2014 e 2015, né, para um recurso que é totalmente abundante aqui no Brasil, né? Mas envolve outros processos para que faça com que esse recurso seja abundante e considerado renovável, mas não quer dizer que seja infinito. Então, é isso. E é um baita de um desafio para a gente, né? Não só gestor ambiental, para biólogos, para engenheiros ambientais, sanitaristas, ecólogos. Exatamente. E pegando nesse ponto que você falou, só para fazer um breve comentário da seca de 2014 que a gente viveu, aqui até que a gente não sentiu tanto, bom, pelo menos posso falar por mim, assim, que eu não senti tanto, né, mas foi um negócio em São Paulo, pegou pesado em algumas regiões lá, tanto que a gente começou a ouvir do tal famigerado volume morto, né, que era uma coisa que até então era desconhecido para a maioria da população, né, e foi uma coisa que os governantes, eles ficaram se apoiando nessa de recurso renovável, recurso infinito, né, na cabeça deles, porque foi um tal de todo mundo começar a culpar São Pedro porque não chovia, né? Você não pode só esperar uma chuva, né? Uma cidade do tamanho de São Paulo não pode ficar dependendo só de chuva. Você não sabe, embora tenha muitos estudos, claro, mas você não sabe se pode dar uma reviravolta e acontecer um negócio desse, uma seca que compromete a cidade inteira, né? Então, acho que a parte do gestor ambiental é legal nisso também, é importante para isso, para que seja feito o planejamento, né? A gente sabe que essas grandes cidades, até as pequenas cidades, foram todas criadas sem muito planejamento, né? Ela foi crescendo, crescendo e está do jeito que está hoje, né? E resultado disso é isso daí que acontece, é seca, enchentes. Aqui em São Carlos a gente sofre muito com enchentes em alguns períodos, esse começo de ano foi uma das maiores dos últimos anos, né? E foi feio o negócio, e por coisa de falta de planejamento lá atrás, né? E agora, hoje, tipo, entra prefeito, sai prefeito, os caras tentam resolver o negócio e não conseguem, né? Porque é complicado mesmo. Depois que o negócio já está tudo feito, você fazer essas mudanças, né? É total falta de planejamento, né? A gente mora numa depressão aqui, vamos fazer o centro no final da depressão, né? A linha de trem passando ali e tudo, né? É complicado. Pra quem não sabe, São Carlos é tipo até no meio de um vale, né? Aí o centro é a parte mais baixa, os caras fazem o centro lá. Não, imagina, não vai alagar não, fica suave. Né? Vem água dos dois, de 4 lados ali, né? Praticamente. Pois é. Não, então, os comerciantes sofrem muito, que vem aquelas famosas trombas d'água lá e pega todo mundo de calça curta ali, né? Dentro disso, só comentar uma coisa também, né? Na época da graduação, a gente tem muita disciplina de projetos justamente para lidar com esses temas, né? De planejamento e tal. E aí, trabalhando com possibilidades, assim, né? Estudando possibilidades de técnicas compensatórias de drenagem, que é para essas prevenções de grandes cheias que inundam a área urbana. Eu me deparei com um trabalho aqui da cidade, de mestrado, de 2005, então, né, tá bem defasado com relação a custos, mas que o cara considerou lá um valor final de prejuízo de R$500 mil por cada evento de inundação, para reparos, só reparos para a cidade. Então, agora
deve ser muito maior, né? E isso sim, também que a 15 anos gente... atrás, né? E a gente não sabe eu não lembro, na verdade, o que o cara considerou nessa análise, mas você pode colocar vários parâmetros aí, né? Que às vezes alguns são imensuráveis, como é o caso de quando inunda a loja de uma pessoa, beleza, a pessoa vai lidar com aqueles custos, mas todo o estresse que ela gera, que ela sofre, né, por causa disso. Isso é imensurável. Às vezes a pessoa passa mal como consequência, né? Porque é muito difícil você ver o seu negócio indo por água abaixo, literalmente, né? E aí a pessoa precisa recorrer a um tratamento psicológico e tal. E isso não é considerado. Isso é um efeito, né? A gente tem que considerar o bem-estar das pessoas também, né? Sim. Daqui a uns anos, a gente vai ter muitos papers falando sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 desse ano, né? Mas como que você mensura saúde mental também, que é uma coisa super importante, né? A gente está gravando esse episódio em agosto de 2020, né? Se alguém do futuro está ouvindo isso... Setembro, nossa, meu Deus do céu. Mas se alguém do futuro está ouvindo isso, espero que seja um futuro muito mais legal, que a pessoa escute isso e fale, nossa, olha que perrengue, né? E agora tá tudo de boa. E é possível. Sim, acho até provável, mas a gente só não sabe quão longe ou quão perto tá esse futuro, né? Espero que mais perto do que a gente imagina, né? Você achou que era agosto porque agosto meteu 30 dias em uma semana, né? Diferente dos outros anos, né? Nossa, é verdade. E agora tem uma coisa muito importante, não tem a ver, mas tem, né? Que tem a ver com alimentação, que como mudou para setembro, não pode mais usar sal a gosto. Meu Deus. Genial. E Casal B vai aparecer de novo no programa. Bom, seguindo então, vamos mudar um pouquinho agora o foco, Lídia. Mudando o foco, mas ainda não chegando no foco de dengue. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus trabalhos de pós-graduação, do mestrado, do doutorado, e você acha que é mais fácil notar no retorno à sociedade esse trabalho por ser voltado à dengue e a esses problemas de saúde pública, assim? E fala um pouquinho para a gente sobre o seu mestrado, doutorado, o trabalho que você vem fazendo. Com certeza é muito mais fácil de chamar a atenção, né? Porque é algo que está na vida das pessoas de uma forma mais perceptível. Mas apesar disso, eu digo que, e vocês sabem, é óbvio, né, que todo trabalho tem impacto na sociedade de forma mesmo indireta, né? Os trabalhos de base, que são muito específicos, vão contribuir, né? Eu costumo pensar que cada trabalhinho de pós-graduação, cada artigo é um tijolinho no muro ali, né, para construir alguma coisa. Mas, de fato, tem temas que são mais... que chamam mais atenção, né? E a ideia é essa, né? No meu mestrado, entrei lá, então é um departamento de saneamento, e o laboratório onde eu tô, que trabalha o Laboratório de Ecologia de Ambientes Aquáticos, a gente trabalha com ecologia de macroinvertebrados aquáticos, e existe um grupo dentro do nosso laboratório que trabalha com ecotoxicologia aquática, que é uma área que visa analisar, observar e compreender quais são os efeitos de diversos contaminantes sobre os organismos aquáticos. E a gente tem bastante trabalho ali com o pessoal dos outros orientadores de saneamento que veem diferentes contaminantes, contaminantes emergentes e diferentes formas e tecnologias de remoção de contaminantes diferentes dos esgotos domésticos, né? Então, como melhorar esses processos, e aí a gente pega o afluente, né, e o efluente dessas novas tecnologias e testa com os organismos aquáticos para avaliar a eficiência desse ponto de vista, né? Porque você pode avaliar a eficiência olhando os fatores, os parâmetros físico-químicos, né? Como que está a qualidade do efluente, mas não é o suficiente. Então, tem esse grupo que trabalha com isso, que é sensacional e muito importante para a gente, né? Em termos de saneamento. E no meu caso, eu e a minha colega Bárbara Nadai, que também está no doutorado, trabalhamos com o Aedes aegypti.
Eu, no caso no mestrado, estudando qual que seria o projeto, estudando essa espécie, a gente vê que é um problema já há muito tempo. Existe uma integração de ações para controlar esse mosquito, e hora dá certo, hora não dá, é muito complexo, né? E dentro dessas ações existe o controle químico, que é um nome chique para aplicação de inseticida, que a gente faz, né? Né? Controle mecânico. Nossa, que coisa chique. O que é? Virar um potinho de vaso para não acumular água. Dá um tapa no bicho. Controle mecânico, né? E uma coisa que é um problemão só restrito a inseticidas é o desenvolvimento de resistência das populações, né? Então, dentro disso, eu pensei, poxa, a gente tem tantos compostos químicos para controlar essa espécie, né, de forma a evitar as epidemias, né? Como será que a gente pode aproveitar dos parâmetros ambientais que influenciam na vida do bicho para poder melhorar a aplicação desses inseticidas, né? Porque o desenvolvimento de um inseticida também é super caro, demora muito tempo até você provar a eficiência, fazer teste, ver qual que é a dose certa. Então, eu percebi que faltava um pouco disso na literatura, né? Especificamente para um larvicida que tem ação como um disruptor endócrino. E aí eu foquei em um parâmetro só, que é a temperatura, porque a temperatura do ambiente influencia no desenvolvimento do bicho, né? Então, por ser um disruptor endócrino, eu pensei, poxa, se eu variar a temperatura, provavelmente as eficiências vão ser diferentes também. E foi isso que eu vi, ainda que no laboratório, né, nessa etapa do mestrado, eu trabalhei com uma cepa do Aedes aegypti que é suscetível. A Fundação Rockefeller cria essa cepa de Aedes aegypti, que ela é chamada de cepa Rockefeller, em laboratório já desde os anos 40, se não me engano. E Caramba. isso mesmo. E essa é uma cepa que nunca foi exposta a nenhum tipo de inseticida, então a resposta dela é diferente e é uma cepa de referência, né? Então, olha, eu espero que as populações de campo respondam dessa forma, né? E mesmo com essa cepa de referência, eu tive resultados de que quando eu aumentei a temperatura de 25 para 30 graus em laboratório, a eficiência do larvicida reduziu. Ou seja, eu precisei adicionar uma carga maior desse larvicida para ter o mesmo resultado. E aí agora na etapa do doutorado, eu expandi essa questão da temperatura, porque a gente sabe, uma coisa é uma temperatura padronizada, fixa, né, que não muda o tempo todo, mas isso também não é representativo do ambiente. E aí a ideia agora é trabalhar com duas temperaturas diferentes em um mesmo teste, uma mínima e uma máxima, que é para representar a amplitude das diferentes regiões brasileiras aqui. Então, as 5 regiões têm características diversas, né? A gente sabe, a gente mora num país continental, e aí eu modelei essas temperaturas com base nos registros dos últimos 30 anos. Então, tem uma mínima e uma máxima para Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Você simulou de cada região. E ainda assim eu não chego na mesma complexidade do ambiente, né? É realmente um tema bem complexo, mas que todo parâmetro, toda condição ambiental tem uma influência sobre a eficiência do larvicida por fatores diversos, né? E é interessante de utilizar isso para poder refinar cada vez mais a forma como os controles epidemiológicos aplicam esses larvicidas para tirar ao máximo do efeito e evitar ou postergar o desenvolvimento de resistência, né, dos bichinhos. E também, né, como consequência, evitar impactos em outros táxons, né, porque se eu jogo inseticida ali, ele não é específico do Aedes aegypti, né? Ele não vai só atrás daquela espécie, né? Ela pode atingir outras que não são alvo e causar um impacto negativo na nossa biodiversidade. O controle da temperatura que você faz é na água mesmo? Não, é do ar, porque não tem, é muito mais difícil de controlar.
pelo que eu vejo, assim, foram poucos os trabalhos que fizeram essa manutenção da temperatura da água, sabe? Porque a variação na água é muito, muito diferente, né? Nossa, é muito mais complicado. A gente não tem tanta, pelo menos eu nunca vi até agora, um registro das temperaturas das águas de campo mesmo, né, onde são encontrados os mosquitos, até porque varia também bastante por causa do volume de água, né, e se está em exposição ao sol ou não, então varia bastante. Sim. Putz, legal demais seu trabalho, muito interessante e complexo mesmo, né? Como você disse. E eu acho esse lance de controlar a temperatura do ambiente uma sacada bem legal, assim, bem interessante. Claro, tudo isso é feito através de vários estudos, né? Vocês analisando que a temperatura influenciava e tal, atacaram com essa abordagem. Então, eu acho muito interessante. Aí, assim, eu tenho uma dúvida que acho que muita gente deve ter, porque não sei se você vai saber me responder, tal. É uma dúvida meio boba, talvez. Mas por que será que é tão difícil da gente conseguir controlar ou erradicar mesmo a dengue, né, e combater esse mosquito, mesmo com diversas frentes de combate, né? Saíram os mosquitos transgênicos, radiação nos mosquitos, existe muito trabalho feito em cima disso, né? E você tem uma noção de por que tanta dificuldade? Ah, nossa, com certeza essa dificuldade é histórica, né? E por mais o meu trabalho é motivado por isso, assim como de muita gente aqui no Brasil e de outros países e tal, com relação a doenças que são transmitidas por vetores de uma forma geral, né? E aqui a gente vive principalmente a dengue há muitos anos, né? E a gente pode tratar sobre isso, mas acho que é complexo e exige bastante estudo ainda, né? Primeiro é importante compreender o passado. A dengue, por si só, é uma doença muito antiga, né? Não tenho registros de onde ela veio, né? Mas tem autores que relatam que tem alguns possíveis registros ali no século XVIII. É que na época não tinha tecnologia para poder identificar mesmo, né? Sim. Mas tem registros de eventos com sintomas das pessoas muito parecidos já, né? E já tinha circulação desse mosquito. No caso do Egito especificamente, né? Que é um mosquito que é africano, né? Até o nome específico dele, egípcio, é de egípcio, né? E com relação ao Brasil, quem trabalha com essa história relata que a possível introdução do mosquito veio com os colonizadores quando faziam a rota para trazer os escravos da África para cá. Então, com o transporte desses mosquitos para cá, que foi dessa via indireta, né, pelos navios, o mosquito encontrou aqui condição muito favorável, né, e se estabeleceu desde então. E aí, junto com isso, todas as transformações do ambiente favoreceu a ocorrência de doenças, né, por origem de vírus. Isso a gente pode tratar um pouco depois, mas é um problema que a gente vê até hoje, né? Risadinha de nervoso. E agora, com relação à erradicação mesmo, porque algumas pessoas me perguntam, né, por que não é possível também erradicar o mosquito, né, junto com... Acho que são perguntas que seguem juntas, né? Por que é tão difícil e por que não é possível, ou por que é tão difícil também erradicar o mosquito, já que é o mosquito que vetoriza esses vírus, né? É interessante tratar que nos anos, entre a década de 50 e 60, isso foi possível. Houve um controle muito intenso aqui no Brasil, no caso, por causa do problema relacionado à febre amarela, né, era o problema maior na época, e foi muito intensivo a aplicação de DDT, que foi o primeiro inseticida utilizado para esse combate, né, que hoje é proibido, e com isso foi erradicado, foi considerado erradicado nos anos 60, e aí nos anos 70 o programa acabou. Beleza, com isso pensando no Brasil, o planejamento das cidades, que foi bem ruim, né, do ponto de vista ambiental,
envolvendo, né, os problemas que a gente vê hoje com inundações, né? O aumento do comércio relacionado ao mercado de automóveis, que tem a ver com a produção de pneus, aí começou a comercialização de pneus usados, isso também é importante, a deteriorização das infraestruturas de saneamento e o não foco mais no monitoramento se havia mosquitos ainda, né? Porque você pensou assim, tá erradicado, acabou, né? Junto a esses fatores ambientais, né? A área urbana expandindo muito, ocorreu a reintrodução desse mosquito e aí já foi muito mais difícil de monitorar, porque os microambientes que eram possíveis para estabelecimento do mosquito já eram muito mais presentes do que no momento em que ele foi erradicado. E aí perdeu-se o controle. Com isso, no panorama mundial, né, pensando, na verdade, isso aqui Brasil, né? A Segunda Guerra Mundial teve um papel muito importante na dispersão da dengue, do mosquito como consequência, né? Porque a movimentação de soldados levou também à dispersão do mosquito para diversas localidades. E aí tem registros que contam que era um problema muito grande a ocorrência de dengue nos soldados japoneses e nas forças aliadas, né? Principalmente ali na Ásia. E a partir daí foram surgindo as grandes epidemias, né? Com o primeiro registro nas Filipinas e na Tailândia na década de 50. E aí isso também indiretamente, né, lá no final, né, nisso que eu contei, né, depois dos anos 70, foi reintroduzido no Brasil, porque já estava espalhado praticamente no mundo todo, especialmente nas áreas tropicais, né, que ainda não é mais tão restrito, mas ainda é um pouco, né. E aí agora é muito mais complexo, porque você tem oferecimento de micro-hábitats para eles o tempo todo, é um mosquito muito bem adaptado ao ambiente urbano, né? Sim. E aí entra também as características do mosquito em si. E uma coisa que é importante também, já que essa interconexão do mundo, né, faltou muito, né, e ainda hoje, a cooperação com o turismo e outras indústrias com relação a casos internacionais, né. Isso talvez vai ser algo que a gente vai ver, né, numa vigilância um pouco mais rígida e mais ampla pós-pandemia de Covid-19, né? Mas se vai restringir a dengue ou não, né? E outra que também tem os casos, aí pensando nos casos clínicos, né? De pessoas que não têm sintomas, ou têm sintomas por muito pouco tempo, elas não se sentem motivadas a ir até o hospital só para fazer o exame, né? Para ver se tem ou não. Né? E as pessoas que têm os vírus, que estão com os vírus nos seus corpos, não são estimuladas a usar repelente, por exemplo, porque elas são fontes de infecção para outros mosquitos. Que acho que já é uma informação que todo mundo conhece, que a fêmea ela se infecta com o vírus, principalmente por picar uma pessoa que tem esse vírus, e aí ela vai lá, pica outra pessoa, né? Eu falo principalmente porque existem outras formas também. Recentemente foi descoberto, isso em 2018, né? Que a fêmea que está infectada, ela pode passar para o macho também por meio da cópula. Então, além de tudo, a dengue também é uma DST de mosquito. Caramba, hein? Que doideira. Essa informação eu não sabia, não estava ciente disso. Tá na hora de arrumar uma camisinha pra mosquito, velho. Meu Deus. E aí entra nas dificuldades que são intrínsecas à bioecologia do mosquito, né? Tirando esse fato de ele trazer as doenças, é um bichinho para ser admirado. E eu, particularmente, acho muito bonitinho. O mais bonitinho que ele é só o Natan vestido de dengue, cara. O Natan é coisa fina.
O Natan, a Lídia não conhece, é um rapaz lá da biologia. Todo ano que tem campanha de dengue, é ele que se veste de dengue. Ah, eu conheço ele do episódio em que vocês falavam sobre experiências de campo, histórias de coleta de campo. Eu ouvi esse episódio com muita nostalgia, porque eu gosto muito de ir para campo e, eu tô fechada no laboratório, que é legal também, né? Mas acho que dá uma saudade. Tem gente que não gosta, né? Mas enfim. Nem fala. Nossa, tô doido pra fazer uma coletinha aí de qualquer bicho. Até de lagartas. Lagarta do Natan é terrível de achar, mas até disso deu saudade. Mas, voltando ao ponto que você mencionou, já que você comentou de um outro episódio nosso, e você falou sobre como os mosquitos chegaram aqui, é mais um caso de uma espécie invasora, né, exótica, introduzida de maneira não deliberada, digamos, tipo, vou levar esse bicho para lá, mas é mais um caso que acho que até faltou a gente mencionar nesse episódio, mas acho que é o episódio 4, se eu não me engano. Quem quiser ouvir, tá aí nas plataformas também. Mas é um caso que às vezes passa despercebido mesmo, né? Um mosquito e tal, ninguém para pensar, mas e causa um estrago enorme, né? Estamos aí até hoje, 2 séculos depois, convivendo com as consequências disso, né? Então, e é muito difícil de monitorar, né? Hoje em dia a gente tem essa preocupação e ainda assim é um desafio muito grande, ainda mesmo junto com todos os aparatos tecnológicos para ajudar nesse propósito. Imagina na época, né? Até parece que os caras iam se preocupar, tô levando um mosquitinho para outra área, né? Então. E se hoje o pessoal não se preocupa com isso, imagina 200 anos atrás, né? Não passava nada na cabeça desse tipo, né? Tipo, não, melhor não levar mesmo que vício, né? Então a gente vê que com relação à dengue, né, essas doenças vetorizadas pelo Aedes aegypti, né, tem muita relação com os transportes, né, as pessoas, o aumento desse fluxo de pessoas no mundo, né, e dentro disso é interessante falar que tem um aeroporto do Aedes aegypti. Vocês sabiam disso? Não. Já estou imaginando. O aeroporto do Aedes aegypti é o Chicongonhas. Maravilhoso, velho. Aí é por isso que tem aquele outro aeroporto, né, que é o Viracopos, que é para você não ter acúmulo de água ali, né? É o contra-aeroporto dele. Esse Casal Bé vai bater o recorde de aparecer no episódio aqui. Prastômetro. Bom, e ainda falando um pouquinho sobre o mosquito, a gente podia entrar talvez um pouquinho na biologia, na morfologia dele. Você já comentou, né, que é a fêmea que quem pica, quem transmite, né? Mas agora tem essa nova informação aí, da DST do mosquito, que também passa para o macho. Mas o que a gente podia conversar sobre a biologia do mosquito? Existe dimorfismo sexual? Acho que se tiver, é bem pequeno, né? Talvez uns detalhes nas antenas. Eu sou meio leigo em Aedes aegypti. Tem sim. Além do comportamental, né, algumas coisas, principalmente a alimentação, né, que só a fêmea se alimenta de sangue. Então, as peças bucais são diferentes dos dois, né? A fêmea tem as peças bucais do tipo picador-sugador, né? Uhum. E o macho só sugador, que ele se alimenta de seiva, principalmente. A fêmea também se alimenta de seiva, né? O grande lance é que tem aminoácidos do sangue que a fêmea precisa só para reprodução, só para maturar os ovos, né? Uhum. Tanto que em laboratório eu não fecho o ciclo do mosquito, eu não tenho a autorização do comitê de ética para isso. Também não tracei, na verdade, um estudo entre as gerações, né? Então nem fecho o ciclo e as fêmeas vivem
30, 40 dias, dependendo das condições, até mais, né? Tive mosquitos fêmeas que viveram mais de 50 dias só com seiva, né? E então, assim, as fêmeas são maiores do que os machos, sempre, né? É um padrão. E as antenas notável, também. assim. Sim. E você consegue reconhecer pelas antenas, na verdade, porque essa coisa do tamanho é comparativo, né? Se você vê um mosquito na sua casa, fala, como que você sabe, né? A não ser que ele seja do seu tamanho, que eu acho bem difícil. Aí eu falaria para a pessoa parar com as drogas, né? É comparativo. Mas as antenas são bem diferentes e é a principal característica. A fêmea, a fêmea ela tem uma antena bem fininha, né? Pilosa, assim, e o macho tem antena plumosa. Sim, seria para captar os feromônios da fêmea no ar? Isso. E aí, eu não sei te dizer se tem outras funções além dessa, né? Em besouros tem isso também, né? De algumas espécies terem essa antena plumosa, assim, e geralmente é para encontrar fêmeas com mais facilidade, né? Essa eu acho que é um dos principais dimorfismos sexuais em algumas espécies de besouros. Não sei se chega a ser um padrão para insetos em geral, né? É meio difícil de dizer. Acho que também milhões de espécies aí, acho que não tem tanto padrão, né? Mas em algumas espécies acho que pode existir, sim, esse padrão. Bom, legal, o lance do tamanho eu não sabia, eu desconfiava da antena, né, do dimorfismo. E a diferença do... Isso é uma coisa legal, acho, de comentar para a população. Às vezes a galera vê um mosquito e um pernilongo qualquer, ele já acha que é o Aedes aegypti, né? Qual que é a principal diferença dele para aquele pernilongo de casa que serve mais para encher nosso saco de madrugada, apitando no nosso ouvido? Então, a principal diferença é o padrão de coloração mesmo, né? Você vê que o Aedes aegypti ele é preto e branco mesmo, né? O Culex, que é geralmente, bom, não dá para identificar, né? Assim, não, a Susan vai querer me matar, né? Fala, não, você identifica facilmente mosquito olhando para ele. Não, não é assim. A Susan identifica pelo barulho que ele faz na tua orelha. Eu não duvido, porque aí você tem a prática e beleza, né? Nossa, a prática faz muita diferença. No começo do mestrado, conseguia a roda-chave maravilhosamente para algumas ordens, não todas, né? Gostava muito de odonata, tinha mais facilidade. Aí agora, se eu vou pegar, eu fico, nossa, mas o que é isso aqui? Aí depois você perde a prática, né? Mas a diferença é no padrão de coloração, assim, a primeira coisa. De resto, são bem parecidos mesmo, né? O Aedes aegypti é listradinho, preto e branco, né? É o corintianinho. Aí ele chega no seu ouvido, vai, Corinthians! E sai fora. É por isso que eu dou o tapa nele. Que mancada. Mas você tá em dúvida qual que é, só você pensar em Aedes aegypti, aí você pensa Egito, já vem África, aí você já lembra da zebra, aí você vê, a zebra é branco e preto, é um mosquito. Que viagem é essa, velho? Poxa, bela associação, hein? É igual um amigo meu, quando a gente tava no ensino médio, ele decorou como que era um triângulo equilátero. Como? Porque o triângulo equilátero são 3 lados iguais, né? Aí ele pensou em equino, uma égua tem 4 patas. Aí as 4 patas são iguais, mas ele pensou 3 são iguais também. Ele já falou equilátero, equino, 3 lados iguais. É bizarro, mas é sério, não é história mentira, é verdade isso. Minha Nossa Senhora. Tinha que ser amigo seu mesmo, né? Isso diz muita coisa. Total, né? Bom, Lídia, e além do mosquito, tem a larva, claro, né? Uma fase muito importante e tal. O mosquito é um animal um inseto com essa metamorfose completa, né? O pernilongo, o Aedes aegypti. E, bom, da larva você manja, né? Então fala um pouquinho pra gente aí dessa fase do bicho. Eu acho que eu conheço mais da larva, né? Até quando eu comentei lá do controle químico, né, inseticidas, tem essas 2 fases para poder dificultar no controle também, né? Que é uma grande fonte mais um item, na verdade, da resposta sobre a dificuldade de controle, né? Você tem uma forma de controlar a larva por larvicida e o inseticida para adultos, né? E alguns deles são muito específicos, alguns só vão atingir uma fase específica
que é o caso larvicida que eu trabalho, né? A larva, ela também possui adaptações que são muito importantes para a persistência do mosquito, esse sucesso que ele tem no ambiente urbano, principalmente, porque ela só precisa de uma lâmina d'água e um pouco de matéria orgânica, porque a larva se alimenta de partículas orgânicas, né? Então, se não tiver nada, ela consegue ainda sobreviver, mas vai prejudicar o desenvolvimento. E esse desenvolvimento, assim, como eu já comentei, varia bastante em função das condições ambientais, né? Mas no nosso verãozão aqui, né? Isso pode se concluir em uma semana, por aí, né? Uma semana, 10 dias. E uma coisa que é muito interessante também do aspecto morfológico da larva é que ela tem uma estrutura na porção posterior, ali na bundinha dela, que é um sifão respiratório. Geralmente as larvas de mosquito respiram oxigênio dissolvido da água, né? Mas no caso do Aedes aegypti, ele não depende do oxigênio dissolvido porque ele consegue subir até a superfície e respirar ali, né? Pegar o oxigênio atmosférico sem nenhum problema. Por isso é até uma coisa que todo mundo pode observar se encontrar uma larva, né? Não dá para saber se é do Aedes aegypti, porque esse sifão respiratório não é específico, ele é da família Culicidae, que é a família do Aedes aegypti, né? Mas ele fica com a bundinha assim para cima, respirando. E isso é interessante porque acho que todo mundo lembra das antigas propagandas de combate ao Aedes aegypti, que falava assim para você, olha, não deixe água limpa parada. E falou, peraí, na verdade não, pode ser água suja também. Isso me lembra também uma outra característica da larva, que ela tem... existem proteínas na papila anal dessa larva, ali perto desse sifão respiratório, que fazem a regulação do balanço ácido-base em ambientes que têm muita salinidade e muito nitrogênio. Então, é mais uma adaptação que a larva tem de conseguir sobreviver num ambiente poluído, com uma alta carga orgânica, né? Poxa, mas qual que é a implicação disso? Outra coisa interessante, interessante e alarmante também, né? No ano passado, alguns pesquisadores fizeram esse teste de se a larva consegue sobreviver em urina humana e em urina humana que tem partículas do vírus Zika. Porque a pessoa que está doente com Zika, quando ela vai fazer xixi, ela excreta um pouco algumas partículas desse vírus, né? A larva que está nesse ambiente com algumas partículas do vírus Zika tem a capacidade de carregar esse vírus até a fase adulta. Então, é mais uma fonte de contaminação, né? E aí, poxa, será que isso pode acontecer? Bom, a gente pensando num ambiente tropical que é carente de infraestrutura de saneamento, isso é possível, né? Especialmente aqui no Brasil, né? A gente é muito precário com relação ao saneamento ainda, que seria uma fonte de evitar esses problemas, né? E além disso, a larva consegue sobreviver a esgoto bruto, já fiz alguns testes. Recentemente fiz uns testes com efluente do processo produtivo de café, né? Porque tem algumas indústrias que mantêm os seus efluentes em grandes lagoas para depois fazer o tratamento. A gente espera que faça, né? Não sabemos. E podem ser focos, sim. Então, tem isso. O bicho é pau para toda obra, né? Se adapta a qualquer situação ali, pelo visto. Daqui um tempo vai ter só barata e mosquito no mundo, velho. Não. E é importante também ressaltar que além disso, né, os ovos também têm características que conferem uma grande vantagem adaptativa, porque assim que eles são postos, a fêmea ela não coloca os ovos diretamente na água, e ela não coloca todos os ovos em um lugar só, tem isso também. Ela coloca um pouco dos ovos aqui, um pouco ali, um pouco no outro lugar. É sempre bem perto, mas em ambientes diferentes, né? E esses ovos, eles são permeáveis durante 24 horas. E se o ambiente não tem nenhuma umidade para poder estimular a eclosão,
eles desenvolvem uma cutícula serosa que protege contra a dissecação e o embrião fica ali consumindo as reservas de carboidrato por até 1 ano. Então, assim, inverno, pô, não tem chuva, não sei o quê, mas pode ter ovos que estão ali só esperando um pouquinho de água. Tanto que o meu trabalho de mestrado eu fiz com uma desova só, porque eu consigo uma desova da cepa Rockefeller, né, que vem num substrato que é um papelzinho, tipo um filtro de café, e aí você deixa no ambiente seco, ele fica, você corta um pouquinho, joga na água com um pouco de matéria orgânica, no outro dia você tem larva, é impressionante. Não, impressionante, é um animal completamente adaptado mesmo a adversidades, né, evolução agindo aí, né, claramente. E achei que você tocou num ponto também que é muito importante da gente mencionar, que é a baixa porcentagem de saneamento básico que a gente tem no Brasil, e isso está completamente atrelado a essa grande quantidade de doenças que a gente tem. Isso ocorre muito em países pobres, né? E acho que a dengue, ela atinge mais países pobres por razões óbvias, né? Por causa desse problema social que a gente tem, de uma porcentagem ridícula, né, de cobertura de saneamento básico, né? Isso é um problema muito grande, porque esse é uma das fontes de doenças, né, dessa falta de infraestrutura básica de saneamento, né? A gente tem as mais óbvias, que é outras doenças veiculadas pela água, né? E, por exemplo, diarreia, enfim. Sim. E é uma forma de controlar também, né? E falando desse dimorfismo da fêmea e do macho, né? Então só as fêmeas se alimentam de sangue. É interessante um trabalho também que foi realizado, porque a gente pensa assim que a mosquita, né? Só se alimenta de humanos, mas na verdade não, né? Ela pode picar outros bichos, mas o vírus ali não expressa a virulência para desenvolver a doença. E o interessante é que foi provado que existe uma preferência em humanos, sim, comparados a roedores e galinhas, e foi associado porque a gente tem uma concentração mais baixa no nosso sangue de isoleucina, que é um aminoácido importante na síntese de hemoglobina, né? E essas fêmeas que se alimentam do sangue com um nível menor de isoleucina apresentaram um maior acúmulo de triglicerídeos. E isso é importante porque o Aedes aegypti é um mosquito sedentário, né? Ele é caseiro, né? Ele fica com a gente, olha que fofo. Não se desloca grandes distâncias. Não, mas é importante de dizer isso, né? Que pode picar outros bichos, porque a gente lembra, é mais associável à febre amarela, que a gente vê que tem essa expressão de virulência com macacos, né? Como a gente viu que teve um quase risco de epidemia em 2016, né? E veio daí, né? Muitas das viroses que a gente tem, na verdade, isso expandindo, né? As doenças por vírus são zoonóticas. Eu já vi autores que diziam que 60% são zoonóticas e outros que diziam 80%. De qualquer forma, é bastante. Sim. E, por exemplo, a gente só tem a gripe que a gente tem hoje por causa da domesticação de cavalos, faz muito tempo, né? Então a gente tem essa associação íntima com animais silvestres, aumenta essa possibilidade, embora não seja tão frequente assim. Então a gente não precisa entrar em pânico, não é tão fácil assim um vírus sair de uma espécie ali que é reservatório para a gente, né? É bem difícil, na verdade. Sim. Mas a gente ajuda nisso, né? Esse que é o problema. E você falou do surto de febre amarela que aconteceu em 2016. Eu não me lembro, mas isso está atrelado com os casos de Brumadinho não, de Mariana, né? Ou não? Então, até agora não foi bem provado, embora seja uma hipótese, faz muito sentido, porque você teve ali a destruição de um rio, né? Não tem como dizer. E com isso foi reduzida a população, uma população muito grande de sapos, né? De outros anfíbios que fazem o controle natural de mosquitos, né? De
Porque a gente tem o Aegypti na área urbana, mas existe o Albopictus na área silvestre, que também é um vetor dessas doenças, né, das mesmas doenças, mas que ele fica restrito ao ambiente silvestre pelo controle natural. Sim. Então pode ter sido uma consequência indireta, sim. Eu não sei dizer que se já foi provado, né? Mas porque é difícil também de provar, né? Aí envolve métodos que eu não conheço muito bem. Mas se você for pensar nas relações ecológicas, é algo que faz muito sentido. E aí já junta que ali na região norte de São Paulo, né, tem a região do Cantareira, em que há um trânsito de pessoas, né, da mata para cidades, né? Então torna possível essa reintrodução. A gente não tem transmissão autóctone mesmo de febre amarela há mais de 50 anos já, né? É só esses focos que vêm da área silvestre, então, mas que são muito perigosos, né? Sim. E mesmo que ainda não tenha sido comprovado, acho que é um ponto interessante da gente comentar, porque esse lance do desmatamento, da perda do habitat para alguns animais, como anfíbios, é muito fácil de perder habitat, né? Eles precisam sempre de um lugar com... eles são muito dependentes da água, né? Tal qual o mosquito também, né? Mas o anfíbio, ele tem uma fase da vida dele que é aquática, né? Da parte do girino ali e tal, né? E assim, como ele perde o habitat com muita facilidade, assim, e é um controlador incrível, né? De algumas populações de insetos e tal, esse risco é muito grande, né? Pode acontecer isso. E como temos esses mosquitos que transmitem doenças, um desmatamento pode levar a uma epidemia e uma grande disseminação de alguma doença, né? Como febre amarela ou malária, enfim, né? Nossa, com certeza. E isso também leva a mais um item da resposta do porquê que é tão difícil controlar a dengue, controlar o mosquito, porque a gente pensa no controle natural, controle biológico. No ambiente urbano é muito difícil você introduzir uma espécie ou fazer um manejo com outras espécies, sendo que você tem ambientes totalmente artificiais, né? A larva do Aedes aegypti fica num negócio que não tem vegetação ripária, não tem nada ali, né? A larva, ela consegue habitar os mais artificiais ambientes. Por exemplo, eu já encontrei larva do que parecia ser de Aedes, né? No reservatório da minha máquina de café, sabe? Então, assim, é qualquer espacinho. E aí, você tem espécie... Por exemplo, você não vai conseguir que uma espécie de sapo consiga habitar nesses ambientes, né? Aí tem esse exemplo, né? A gente tem o Albopictus, que é outra espécie do gênero Aedes, que tem esse potencial de ser vetor também, nos ambientes silvestres que ficam restritos porque tem esse controle, não só por sapos, mas principalmente larvas de libélula, que são predadores vorazes, assim. Sim. Então já ouvi muita coisa assim, coloca a larva de libélula no ambiente urbano, mas não é assim que funciona, né? O bicho, diferente do Aegypti, ele não consegue sobreviver se não tem uma concentração X de oxigênio dissolvido, um sombreamento, vegetação ripária, tem outras características, então tem que valorizar muito quando é possível esse controle natural, né? O controle biológico. Sim. A larva da libélula não tem essa adaptação toda que do Aedes aegypti tem, ou da outra espécie de Aedes que você comentou, esqueci o nome. E também não é tão simples assim, né? Acho que muito problema da sociedade é que a galera acaba desvalorizando o trabalho de especialistas, dando soluções simplistas para algumas situações, sendo que a pessoa não entende muito como que funciona aquilo, né? Tipo, a pessoa chegar e falar, só botar a larva da libélula ali, boa. Mano, calma, não é bem assim, né? O negócio é muito mais complexo que isso, né? Sim, pois é. Além do que, né, tem o risco também não só de não dar certo, né, e os bichos não sobreviverem, mas de virar uma outra praga também. Isso é muito complicado. Até mesmo para quem é especialista, né? Tipo, você ainda vai ficar com o pé atrás ali, porque envolve você mexer
no equilíbrio, né, você não vai ter tanto controle depois. Sim. Você tinha falado sobre aquele artigo, né, Lídia, que falava sobre biologia como prevenção na saúde pública, né? Olha só, como você se aproveitar de relações ecológicas, que é só um dos temas, né, que envolve biologia, pode evitar a introdução de outras doenças, né? Porque, por exemplo, também outra coisa que pode falar assim, mas se tiver vacina para dengue, vacina para zika, vacina para chikungunya, já que tem a da febre amarela, então acabou o problema, né? Pode ter mosquito à vontade, mas existe também um trabalho, né, que diz que o Aedes aegypti tem o potencial para ser vetor de outros 200 arbovírus, que a gente não conhece. Caramba. Então, o controle ainda é muito importante, né? E sabendo que muitos dos vírus que causam doenças na gente pulam, né, digamos assim, entre aspas, de áreas silvestres para a gente, né? Saber o manejo dessas áreas e conseguir monitorar isso é também saúde preventiva. Da mesma forma que o saneamento. O saneamento também está relacionado, se aproveita de processos biológicos, né? O tratamento de esgoto é um processo biológico de autodepuração de matéria orgânica, né? Aí você tem estruturas que facilitam esses processos biológicos, mas ainda é um processo biológico, né? De consumo de bactérias daquela matéria orgânica, basicamente, de uma forma bem geral. Então, a gente fala muito do quanto que os recursos naturais nos oferecem vários benefícios, né? Do que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Aí tem esses exemplos, né? Acho que quando a gente fala de serviços ecossistêmicos, é muito comum vir na cabeça uma abelha, né? Porque a polinização é um deles. Então, esses benefícios em saúde que a gente tem indiretamente também é um serviço ecossistêmico. Sim, sem dúvida. É um tema muito interessante que às vezes também é mais uma coisa que acaba passando batido, assim, mas que está muito presente ali, né? Às vezes só o termo que não é muito difundido, mas ele faz parte da vivência ali, né? Do nosso dia a dia, em algumas comunidades, principalmente. Bom, então, antes da gente ir para as nossas indicações culturais, que o tema já chegou ao fim, nosso bate-papo aqui sobre dengue, sobre gestão ambiental, acho que é importante a gente sempre destacar o que, embora todo mundo já esteja careca de saber do que deve ser feito para tentar evitar, né, a dengue, a transmissão da dengue, a proliferação do mosquito, tanto quanto a gente já está careca de saber tudo o que tem que ser feito contra o coronavírus para evitar, acho que é importante a gente deixar isso marcado. Mas eu não vou falar isso não. Quem vai falar vai ser o Drauzio Varela. Eu vou botar um áudio dele aqui falando, que com certeza deve ter um áudio do Drauzio Varela falando sobre dengue, cuidados contra a dengue. Mano, basicamente é você não ser porco, velho. É basicamente isso aí. Você pode ver, ó, tá todo mundo tomando cuidado mais por causa do coronavírus. Me fala quantas pessoas você viu com gripe comum ultimamente. Ninguém, velho. Porque os caras tá mais tomando cuidado com higiene, mano. Ninguém mais pegou gripe, velho. Pois é. Nossa, é verdade. Diminuiu muito mesmo. Então, porque gripe você pega do mesmo jeito, velho. Os caras começaram a tomar mais cuidado, você não pegou, velho. As principais medidas para evitar a proliferação do Aedes em nossas casas são as seguintes: tampar os grandes depósitos de água, caixas d'água, reservatórios, tanques, piscinas e vasos sanitários que não são usados com regularidade podem servir de criadouros. Pneus velhos, garrafas de plástico e outros objetos deixados ao relento nos quintais das casas tornam-se criadouros do mosquito com a maior facilidade. Lixo abandonado vira berçário de mosquito. Bom, então vamos para as indicações culturais, ou não, que a gente faz todo episódio, né?
A Lídia já ouviu alguns episódios no nosso podcast, então acho que ela já deve estar por dentro e talvez já tenha alguma coisa na manga, embora eu não tenha comentado nada com ela. Mas, basicamente, a gente pode aproveitar esse momento para indicar um filme, um livro, uma música, um artigo ou uma receita que você queira compartilhar com a gente. Fique à vontade para compartilhar o que quiser com a galera. Fazer receita de gelo. Você é água e uma forma. Você coloca na geladeira, no freezer e pega no dia seguinte. Da hora. Anotei aqui. Bom, então vamos começar com a Lídia, nossa convidada. Beleza. Eu quero indicar 2 documentários que são curtinhos, né, sobre o tema. Tem um que se chama Conhecendo os Mosquitos Aedes, Transmissores de Arbovírus, que é da Fundação Oswaldo Cruz, que tem imagens muito bonitas da larva fazendo os processos de metamorfose. Eu paguei um pau, assim, muito bonitas mesmo, do mosquito emergindo da pupa. Muita gente pode olhar isso e ficar morrendo de raiva, né? Falar, esse mosquito aí que vai transmitir, né, dengue, tudo. Mas, pô, é bonito, né? Enfim, e é interessante para ver o processo, né? É uma coisa super difícil de fazer e também tem informações super legais da bioecologia, né? Então vale a pena. Esse documentário tem 40 minutos, tá no YouTube, mas eu vou disponibilizar o link também, claro. E um outro que se chama Zika, que é do Instituto de Bioética, que aí é um pouco mais delicado, porque ele trata durante meia hora das complicações de microcefalia que a Zika induz em fetos, né? E aí Sim. Dessas mulheres descobrindo isso, como que estão lidando com isso, na epidemia de Zika vírus ali no Nordeste, principalmente durante o ano de 2015, comecinho de 2016, né? Teve muitos casos lá nessa época, né? Sim, foi esse biênio aí, foi muito complicado, é que foi descoberto isso, né, da microcefalia. Uhum. Aí é triste, né? E é feito para sensibilizar, né? Sim, sem dúvida. E é importante, né? Por mais que seja triste, é importante a sensibilização mesmo da população, né? Legal, valeu pelas dicas, pelas indicações. Já até deixei anotado aqui. E aí a gente disponibiliza na descrição aí do episódio pra galera procurar depois. Aron? Bom, eu vou indicar, cara, é um jogo meio antigo, já que a gente tá falando desse negócio de larva aí, começando na água e tal, ver esse jogo na cabeça. O jogo chama Spore, pra quem é biólogo, gosta dessas coisas aí, vocês vão gostar do jogo. Você começa basicamente com uma célula e vai fazendo a cadeia evolutiva dessa célula. É claro que é um bagulho bem forçado, né? Você vira uns bichos muito loucos, você escolhe o que você quer evoluir e você chega até a fase de explorar outras galáxias, né? Mas... Para quem gosta do tema de evolução e tal, é um jogo legal. Você escolhe um planeta para começa com uma célula e vai desenvolvendo. Bacana, eu acho que você já me passou esse jogo já, acho que eu até joguei ele um tempinho. E o que é legal é que, tipo, se você fez mal para uma célula, assim, na fase celular, quando vocês desenvolvem, se você encontra essa célula, outra célula desenvolvida numa outra espécie, você pode ser inimigo, tá ligado? Ela meio que guarda rancor de você, saca? Nossa! É muito louco esse jogo. É um jogo antigo, assim, mas ele é bem legal, cara. É interessante dar uma procurada. Evolução freestyle. Dá uma procurada, vocês vão gostar. Como é que é o nome? Fala de novo. Spore, de esporo, né? Spore. Beleza, legal. Bom, vou procurar alguma coisa, algum link para deixar disponível também na descrição, como a gente sempre faz. Bom, eu tenho 2 indicações. Uma é uma série nova brasileira que saiu na Netflix, do Felipe Castanhari. Fofocas à parte da vida pessoal do cara. A série é muito boa, ela é curtinha, acho que tem 6 episódios, se eu não me engano. E lembra bastante, claro, guardadas as devidas proporções, mas lembra um pouco o mundo de Bikman. E acho que até eles tentaram fazer meio parecido, assim. Mas ela tem umas informações muito interessantes, ela teve um investimento grande, assim. E eu recomendo bastante para quem gosta de ciência, de curiosidades, assim.
ela é bem legal. Tem umas coisas meio bobas, assim, meio infantiloide e tal. Mas é o Castanhari, né, velho? Não, então, talvez tenha sido isso na parte da direção, né? Mas é que assim, a série tem uns personagens, né? E tem uns personagens lá que eu acho exageradamente bobos, sabe? Mas fora isso, as informações são muito boas, são bem bacanas. E recomendo, é curtinho, acho que cada episódio tem 20 e poucos minutos e tal, é bem legal, vale a pena sim. E a outra indicação minha é um outro podcast que eu conheci recentemente aqui nas plataformas e viciei, cara. Viciei, não consigo parar de ouvir, todo dia escuto um episódio, chama Modus Operandi, que fala basicamente de crimes, de serial killers, de psicopatas, e ele é apresentado por 3 meninas. Tem a Carol Moreira, que é a mais famosa, né, que tem os canais do YouTube, que ela fala sobre séries e tal. Aquela menina do Game of Thrones lá? Essa mesmo. E além da Carol, também tem a Bel Rodrigues e a Mabê. Mas é muito legal, assim, elas estudam bastante para fazer cada episódio. Então, para quem gosta desse universo, assim, se interessa por essas coisas meio mórbidas, assim, recomendo porque é muito bem feito, assim, é bem legal mesmo. Acho que era isso, né? Daí. Bom, então antes de encerrar, a gente deixa o nosso agradecimento à Lídia. Nosso muito obrigado por ela ter aceitado participar e por contribuir bastante com uma visão mais específica, mais especialista da área, de uma coisa que a gente não tá tão por dentro e de uma coisa que tá tanto no nosso dia a dia. A gente, desde que se conhece por gente, a gente ouve falar de dengue e conhece alguém que pegou dengue e tal, né? É uma coisa que tá na boca do povo aí, mas aí com essas informações já deu para desmistificar algumas etapas, algumas coisas. Então, Lídia, muito obrigado por aceitar o convite, por enriquecer o nosso podcast, e a palavra é sua. Nossa, eu que agradeço, porque é um prazer enorme falar sobre esse assunto. É claro que carrega um pouco de preocupação pelo tema, né? Mas é essencial que a gente troque ideias sobre isso, que não fique restrito na academia, né? Não vire um negócio assim, faz o artigo, faz o produto final e fica lá. A gente tem que falar disso e é um conhecimento para todos, assim, né? Quanto mais a gente conseguir contribuir para trazer as pessoas junto da ciência, melhor para todo mundo, porque é feito para todos, né? E também não posso deixar de agradecer a CAPES pela bolsa concedida, que torna possível a realização desse trabalho e tornou possível a realização do trabalho de mestrado também. Que ela seja olhada com mais carinho nos próximos anos das próximas gestões, porque é muito importante. Então, além de agradecer, eu quero parabenizar vocês por esse trabalho e que vocês não parem, porque o mundo precisa de vocês, Power Rangers. Valeu, muito obrigado. Eu sou o verde. Eu sou... Não, rosa não, quero ser o amarelo. Então, a gente teve esse coronavírus, acabou atrapalhando um pouquinho a gente também, como todo mundo, né? Mas com as adaptações a gente conseguiu embalar aí nos podcasts e a gente fica contente de ter você como nossa ouvinte e agora como participante de um episódio tão importante, né? Nossa, eu fiquei muito feliz, de verdade. Tô realmente muito feliz e vou estar sempre apoiando, porque é sensacional o que vocês fazem. Valeu, obrigadão mesmo. E com isso a gente se despede dos nossos ouvintes, agradece você que sobreviveu até aqui. Mais uma vez vamos lembrar da nossa vaquinha, que a gente está ajudando, tentando ajudar, né, uma ONG daqui de São Carlos, chamada ONG Luz dos Bichos, ONG Santuário Luz dos Bichos. E para quem puder ajudar, o pessoal cuida dos animais, lá dos cachorros, dos gatos, animais que precisam de cuidados especiais. E para quem puder ajudar, só entrar no catarse.me/Luz dos Bichos. Vou deixar também o link aí na descrição. E a partir de R$10 pode ajudar com qualquer valor. Se não puder ajudar financeiramente, ajuda nós espalhando a palavra. Isso aí, custa nada. Só clicar em compartilhar, não tem problema nenhum, cara. Não vai cair seu dedo, não. Na verdade, vai cair se você não compartilhar, que a gente vai fazer morucubaca aqui. Então é isso. Valeu, galera. Brigadão. E até o próximo episódio. Lembrando, para quem ainda está ouvindo aí, que agora os episódios saem a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã.
Então é só ficar de olho e sempre tem episódio novo aí, cada 2 semanas, beleza? Então valeu, galera. Até mais.